Olá, meus irmãos, estudantes e telespectadores educativos. Encontramos novamente comigo, Maria Baquita, e meu colega Aldo Costa, no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para verem na televisão sobre todas as matérias para o ensino secundário. E para todos os estudantes, não esqueçam todas as matérias no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias, basta você entrar lá no YouTube e escreve Telescola. Você vai encontrar todas as matérias. É mais fácil para você, pegue o seu telefone, procure lá no YouTube Telescola. E hoje nós vamos aprender a matéria de Biologia com o título Diversidade Ecológica em Timor-Leste e no Mundo. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidarmos agora a especialista da Biologia, professora Elvia Pires. Boa linha para vocês! Meus estudantes e telespectadores, bem-vindos na nossa aula de Biologia. Hoje nós vamos começar a aula. Aprendemos sobre biodiversidade e dinâmicas de vida, com o subtópico de diversidade ecológica em Timor-Leste e no mundo. Meus alunos, antes de começar a nossa aula, temos de saber o que é a biodiversidade. A biodiversidade vem de duas palavras, bio e diversidade. Bio significa vida ou seres vivos, e diversidade significa a variedade. A biodiversidade é a variedade dos seres vivos que habitam a Terra e responsável pela manutenção do equilíbrio no planeta. A biodiversidade é o que mantém o equilíbrio da Terra estável. Dela pode ser retirado o alimento, material para a confecção de roupas, móveis e remédios, além de oferecer uma qualidade de vida melhor e mais saudável para os seres que dela fazem parte. Para melhorar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, vamos ver os seguintes exemplos. Num quintal de um agricultor, podemos encontrar milhos, feijões, papaias, abóbora, melancias e mais várias outras. Mas não só isso. Vocês também podem encontrar os gafanhotos, borboletas, formigas e etc. Então, as plantas e os insectos que já falamos hoje e que chamamos de biodiversidade. Bem, do exemplo que foi citado, podemos dizer que a biodiversidade é a variedade de semelhança ou multiplicidade de seres vivos. Meus irmãos, é interessante, não é? A biodiversidade é a variedade de seres vivos. Espero que você compreenda melhor sobre a biodiversidade. E agora vamos continuar. Meus irmãos estudantes, é interessante, não é? A biodiversidade é a variedade de seres vivos. Espero que você compreenda melhor sobre a biodiversidade. E agora vamos continuar. Meus alunos, acho que vocês já compreenderam sobre biodiversidade. Agora vamos ver sobre a diversidade ecológica. Falamos sobre a diversidade ecológica, se refere ao número de espécies em determinadas áreas. As associações de espécies que podem encontrar-se, por exemplo, num ecossistema urbano, são também diferentes das que se encontram numa floresta, num lago ou num deserto. É a diversidade ecológica. Quando falamos sobre diversidade ecológica, temos de saber a unidade ecológica que é composta por organismos, populações, comunidades e ecossistemas. Organismos são conjunto de indivíduos semelhantes que têm o potencial de se cruzar, reproduzindo novos descendentes. Por exemplo, o macaco, o ser humano. A população é o conjunto dos organismos da mesma espécie vivendo numa região geográfica. Por exemplo, conjunto dos macacos nos troncos de árvore, conjunto de girafas numa área,
Comunidade é um conjunto formado pelas diversas populações existentes em um determinado habitat. Por exemplo, a população de peixes convivendo com a população de tartarugas, corais e outros seres marinhos. A população de elefante convivendo com a população de girafa e outros seres que existem nesta área. Ecossistemas é o conjunto formado pela comunidade e meio ambiente. Exemplo de ecossistema terrestre e aquático. Meus alunos e telespectadores, vocês já compreenderam sobre o significado de biodiversidade e diversidade ecológica. Então, a seguir, vamos ver sobre diversidade ecológica em Timor-Leste e no mundo. Para saber sobre os tipos de espaços naturais em Timor-Leste, primeiramente temos de saber a caracterização e as áreas naturais de Timor-Leste. Vamos ver primeiro sobre a caracterização de Timor-Leste. Timor-Leste é um país do extremo asiático com cerca de 15.000 km². Ocupa a parte oriental da ilha de Timor, que tem cerca de 470 km de comprimento e 95 km de largura. Timor-Leste apresenta grandes variações de relevo na sua paisagem. Zonas de costa rochosa e arenosa no litoral, montanhas no seu interior e planaltos e planícies, sobretudo no sul do país. Timor-Leste possui um clima tropical, sazonal e variável nas diferentes regiões. Timor-Leste apresenta grandes variações de relevo na sua paisagem. Zonas de costa rochosa e arenosa no litoral, montanhas no seu interior e planaltos e planícies, sobretudo no sul do país. Essas variações alteram a componente abiótica dos ecossistemas, ou seja, provocam variações de umidade, de temperatura ou de luminosidade. Por sua vez, estas variações abióticas influenciam a componente biótica dos ecossistemas, ou seja, condicionam a vida dos seres vivos. Vamos continuar com a biodiversidade nas áreas naturais em Timor-Leste. As áreas naturais dividem-se em áreas naturais aquáticas e áreas naturais terrestres. A seguir, vamos ver as áreas naturais aquáticas de Timor-Leste. Timor-Leste, sendo parte de uma ilha, tem uma área natural aquática enorme e muito rica. As áreas naturais aquáticas em Timor-Leste dividem-se em áreas costeiras e de mar aberto, áreas úmidas, rios e lagos. As áreas costeiras e de mar aberto englobam os ecossistemas marinhos do país. As áreas costeiras incluem as praias e os estuários de rios e de ribeiras. Também incluem as zonas de mar pouco profundo, onde existem os recifes de coral, e zonas lodosas, onde a população recolhe animais, como por exemplo bivalves. Dentro das florestas costeiras, destacam-se as florestas de mangal, que se localizam sobretudo na costa norte de Timor-Leste. Exemplos de organismos de área aquática de Timor-Leste são nautilus, uma das espécies mais antigas do mundo, corais, o golfinho, a tartaruga e etc. Os ecossistemas de água doce incluem as áreas úmidas, pântanos, rios e ribeiras de águas correntes e os lagos e lagoas de águas paradas. Irmãos estudantes, já acompanharam a explicação da professora sobre a área aquática de Timor-Leste? Agora vamos continuar com a professora sobre áreas naturais terrestres de Timor-Leste. Voltamos depois. Timor-Leste também tem várias áreas naturais terrestres. Zona Norte, mais seca e árida. Interior montanhoso, áreas de maior altitude, no interior da ilha. Zona Sul, zonas quentes e úmidas, e áreas quentes e muito úmidas. Estas áreas têm ecossistema de características próprias. Nestas áreas naturais terrestres, parte da floresta inicial tem sido substituída por zonas de agricultura e pastagem ou por zonas urbanas. Então, para ter mais o conhecimento sobre biodiversidade nas áreas terrestres, vamos ver os seguintes exemplos. Áreas de baixa altitude e áridas.
A floresta de folha caduca era o ecossistema original destas áreas e foi substituída, sobretudo, por ecossistemas agropecuários, zonas de agricultura e pastagem, prado ou terreno com erosão ou matas como os que rodeiam dele. É nas áreas de montanha que se encontra a maior parte da floresta original que ainda resta em Timor-Leste. Como os terrenos são bons para a agricultura e a chuva é abundante, muitos desses terrenos têm sido usados para cultivar café. Áreas quentes e úmidas. A vegetação original destas áreas era principalmente constituída por floresta tropical com abundante biodiversidade. Porém, a atividade humana provocou a desflorestação e a adaptação da maioria dos terrenos para a agricultura, por exemplo, cultura de arroz e milho, e pastoreio, exemplo, búfalos, porcos, cabras ou cavalos. Na região leste localizada ainda o Parque Nacional Nino Kuni Santana, a primeira área natural protegida do país e que engloba áreas terrestres e aquáticas, incluindo recifes de coral e zonas alagadas, são caracterização de áreas quentes e muito úmidas. A biodiversidade deste parque é riquíssima, tendo várias espécies endêmicas ou espécies que só vivem numa certa região, não existindo no resto do mundo. Então, meus irmãos, a professora já explicou sobre áreas naturais aquáticas e terrestres. E agora vamos continuar com os biomas do planeta Terra. Um bioma designa o conjunto de todos os ecossistemas semelhantes da biosfera. Podemos distinguir os biomas aquáticos e biomas terrestres. Nos biomas aquáticos, podemos considerar biomas marinhos, água salgada, englobando os oceanos e mares de todo o mundo, e biomas de água doce, que englobam, sobretudo, rios e lagos. Os oceanos são habitat de muitos micro-organismos e algas e animais como moluscos, peixes, mamíferos, que estão adaptados a uma salinidade elevada. Alguns seres vivos marinhos vivem no fundo do mar, como esponjas, anêmonas do mar, estrelas do mar, caranguejos e moluscos. Na grande massa de água oceânica, há animais marinhos de maiores dimensões, como os peixes, polvos, chocos, lulas e mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos. A biodiversidade nos ecossistemas de água doce são essenciais para a migração das aves e para a proteção de espécies de peixes. Os biomas terrestres podemos agrupar em floresta, prado, deserto e tundra. Dependendo dos valores de temperatura e de precipitação nas diferentes regiões do globo, podemos considerar 3 grandes subcategorias no bioma floresta. Bioma prado são ecossistemas com planta de baixo porte, nomeadamente gramíneas, e com muito pouco árvores. Podem ser savanas em África e Austrália ou prados das zonas temperadas. Timor-Leste e Austrália têm vários tipos de prados, alguns com árvores dispersas, como eucaliptos. No bioma deserto, registram-se temperaturas extremas, muito altas ou muito baixas. Nos desertos quentes e secos, a vegetação é escassa e adaptada a reduzida a quantidade de água disponível. Exemplo, cactos. Os animais também estão adaptados à falta de água, como o dromedário, escorpiões, lagartos e cobras. Nas regiões onde as temperaturas são muito baixas e poucos seres vivos sobrevivem, chamam-se por desertos gelados ou polares. No bioma tundra, possui um clima muito frio e gelo. A biodiversidade é reduzida porque são poucas as espécies que suportam as condições abióticas destes ecossistemas. A vegetação é formada por gramíneas, líquenes e musgos, enquanto os animais da tundra ártica são aves insetivoras e ursos polares. Meus irmãos, estudantes e telespectadores,
Foi a nossa aula de biologia que acabamos de aprender. Espero que esta matéria sirva para você durante estar em casa. Chegamos à hora de revisão. Eu e ele voltamos depois. Meus alunos e telespectadores, da nossa lição de hoje, podemos concluir que Timor-Leste, sendo parte de uma ilha, tem uma área natural aquática enorme e muito rica. As áreas natural aquáticas dividem-se em áreas de água salgada e áreas de água doce. A área natural terrestre composto por áreas de montanha, áreas quentes e úmidas. O conjunto de todos os ecossistemas semelhante da biosfera dá seu nome de bioma. Há biomas aquáticos e terrestres. Telespectadores, espero que esta aula esclareça as vossas dúvidas e tenha utilidade nas vossas vidas. Na próxima semana, vou estar convosco na aula de biologia com outro tópico. Até já! Meus irmãos estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e meu colega Aldo Costa, com a equipa que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até mais!